Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo, e o vídeo de hoje não é para falar do concurso do TJ São Paulo, mas sim falar um pouco aí dessa reforma administrativa da PEC 32, que é a proposta de emenda à Constituição, né, que visa aí mudar algumas coisas, e isso afetará sim os concursos públicos de maneira geral, sem a gente saber ao certo em qual quantidade e em quais concursos, por exemplo. Fica muito complicado realmente porque fica tudo muito solto, tudo muito aberto. Então é impossível praticamente de prever. Inclusive, né, tem muita gente perguntando se isso afetaria de alguma forma o concurso descrevente. Não esse agora, lógico que não, mas os futuros concursos descrevente. Não dá para saber, tá? A resposta é essa, não dá para saber. Depende de muitas coisas. Primeiro, é lógico que precisa ser aprovada essa reforma administrativa, essa PEC 32, sem mudança nenhuma, e para a gente imaginar se algo mudaria ou não lá no futuro, tá? Inicialmente, eu não vou ficar aqui lendo o texto da PEC, nem nada disso, tá? Eu vou, inclusive, indicar quem fez isso, então eu recomendo alguns vídeos, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Por exemplo, o vídeo do Hugo, ele gravou 1 ou 2 vídeos falando disso. Tem o vídeo também que eu gostei bastante do Pablo Jamil, que tá bom, ele é professor de português, mas enfim, ele deu ali a ideia dele, né, a opinião dele. E também tem um vídeo que eu achei bem interessante, eu nem vi inteiro o vídeo, fui pulando assim, mas eu vi que estava bem interessante, que é o vídeo do Gerson Aragão, tá? Então eu recomendo, vou tentar deixar aqui na descrição esses vídeos, mas aqui eu vou tentar citar outras coisas, né? Outras coisas porque eles já falaram bastante do texto em si, né? Dessa proposta de emenda à Constituição, então eu vou aqui falar de outra coisa. Primeiro, eu vou falar o seguinte, sem pensar primeiro na questão moral da coisa, nem nada do tipo. Vamos pensar ali só a pessoa, né? Então, quem que está fazendo, né, essa proposta de mudança? São ali as pessoas, tem o relator da PEC, são então os senadores, os deputados, os seus assessores, logicamente que eles não escrevem nada. Quem escreve ali são as pessoas, os assessores, o advogado que ele contrata, enfim, essas pessoas aí que escrevem mesmo o texto ali da legislação proposta para alterar. Então ali eles simplesmente eles falam pro assessor, pro advogado, seja quem for, o que ele quer com aquilo, né? E aí a pessoa vai lá e escreve. Acredito que seja mais ou menos assim. O grande problema disso, sem pensar, como eu já falei, sem pensar na questão moral da coisa, mas o grande problema disso, imaginando que a pessoa queira realmente melhorar de alguma forma a administração pública. O grande problema é que a pessoa, essas aí que eu citei, elas não conhecem a administração pública, elas não fazem a menor ideia de como que é, elas imaginam ali o que elas poderiam fazer na lei para ver se melhora alguma coisa no dia a dia, não sei, a questão orçamentária. É difícil de entender o que exatamente, né, eles pensam na hora de formular ali um texto, simplesmente um texto de lei que vai mudar alguma coisa no que diz respeito à gestão da administração pública, à gestão da coisa pública. Então eles não conhecem, na verdade, eles não conhecem o que pode realmente melhorar, tornar mais eficiente. Eles não sabem, essa é a grande realidade. E sempre que você ouve, inclusive essas pessoas falarem alguma coisa, elas falam em quê? Elas falam em corte de gastos, é basicamente isso que elas sabem falar. Então, corte de pessoal, corte de regalia, corte de gastos. O problema é que esse tipo de ação, esse tipo de corte, é sempre paliativo. Pode perceber, a gente nunca vai resolver nada cortando alguma coisa. Não existe isso. Pode cortar pessoas, recursos, pode cortar o que for. Salário, benefício, isso aí é só paliativo, vai resolver por um momento ali. Depois, não vai ter mais nada para cortar. E esse é o grande problema nisso. Ninguém pensa nisso. A gente pensa, eu sei, vai cortar, eles pensam, né? Vai cortar, vai resolver. Não vai resolver por um ano ou nem isso. E depois, e os outros problemas todos que existem? Essa é a grande questão. Agora, a outra questão. Agora falando da questão moral da coisa. Qual o objetivo realmente? Qual o objetivo? Independente de que se eles sabem ou não como melhorar a coisa, mas qual o objetivo deles? É bem claro ali, é claro que existe uma má-fé. Eles querem simplesmente transformar toda a administração pública, ou pelo menos boa parte dela, no quê? Ali num negócio, basicamente é isso, num negócio para os políticos e para quem? Para a alta cúpula da administração, que é justamente quem escolhe são os políticos. Aí vai acontecer o quê?
vai ter o período eleitoral, a cada ciclo eleitoral, pessoas estarão ali ditando as regras, ditando a administração pública em geral, seja no executivo ou no legislativo, seja como for. Escolherão então os ministros, os secretários, toda essa galerinha aí, que é de livre exoneração, são cargos em comissão, e estes, por si só, também escolherão ali os seus subordinados. É assim que eles querem que seja. É assim que eles querem que seja. Porque essa história de concurso público, eles não sabem quem vai entrar lá, não sabem se vai conseguir influenciar a pessoa, se não vai, se vai conseguir pressionar a pessoa, se não vai. Então, na verdade, o objetivo é esse. Eles querem transformar tudo isso num negócio para ficar muito mais fácil para eles. Essa é a ideia. Porque, na verdade, eles não estão imaginando a finalidade de melhorar o serviço público de uma maneira geral, de conter gastos para economizar orçamento para a educação, não. Isso aí não existe. Eles querem transformar simplesmente tudo, ou o máximo que der, num negócio, e aí eles fazem o que eles quiserem. Eles administram ali o orçamento que eles tiverem para eles da forma que eles quiserem, para beneficiar quem eles quiserem também. Então, além disso também, o que vai aumentar muito, se muitas dessas coisas forem aprovadas, sabe o que que é? É o nepotismo, não comum, mas o nepotismo cruzado. Então, a pessoa A aqui, ela vai indicar, né, a pessoa para trabalhar quem? O filho, o sobrinho, o amigo lá do B. E o B, por sua vez, vai indicar quem? Mesma coisa, o filho, o sobrinho, o amigo do A. Tá entendendo? Porque aí fica um pouco mais complicado de encontrar se existe ou não o nepotismo. Então, mais ou menos é isso que vai acontecer. Porque simplesmente essa história aí de processo seletivo simplificado, se você não está entendendo o que eu estou falando, sugiro que veja primeiro o vídeo da galerinha que eu falei, do Hugo, do Gerson, tá? Então vê primeiro, eu estou aqui falando de outra coisa só para, né, não falar mais do mesmo. Estou aqui tentando só acrescentar de alguma forma outras coisas. Então é isso que eles querem. É isso que vai acontecer na realidade se muitas das coisas que estão lá nessa PEC 32 for aprovada. Simplesmente vai aumentar sim, o grau de escolha desse pessoal aí da alta cúpula da administração pública, inclusive também nas prefeituras municipais, nos estados. Então isso é o que vai acontecer de fato. Ou seja, por isso que eu até coloquei aí na capa do vídeo, vou até colocar ela aqui de novo. Na verdade, essa é uma reforma não administrativa, mas sim uma reforma da corrupção administrativa. E se você vai ali aumentar o grau de livre escolha do administrador público, você aumenta muito mais as chances de aumentar a corrupção. Então, na verdade, essa aí está sendo ou vai ser a reforma da corrupção administrativa. Esse deveria ser o verdadeiro nome dessa reforma. Porque é esse o objetivo, claramente, é só ali você prestar atenção, é claramente esse o objetivo e é o que vai acontecer, o resultado será esse. E aí a pergunta que de repente alguns podem fazer, mas será que não precisa realmente de uma reforma, de mudar alguma coisa? Olha, eu não sei se realmente a palavra reforma seja necessária, mas lógico, precisa mudar diversas coisas para ter cada vez mais eficiência, fazer mais com menos, ou pelo menos fazer mais com a mesma coisa com os recursos humanos e recursos materiais que ali existem na administração pública. E eu te falo, eu trabalhei na Universidade Federal de São Paulo, por meio de concurso, etc. Trabalhei lá quase 3 anos e o que eu mais vi lá, para ser bem sincero, 50% ali do problema, do excesso de gasto, que ia tudo pro lixo, seria resolvido, sabe como? Evitando os desperdícios. Só com isso, dá para acreditar? Só tudo que eu vi ali, mas desde a folha sulfite que era gasta, tudo isso só evitando os desperdícios, 50% do problema estaria resolvido. É só você ver aí o que está acontecendo agora. Quantas vacinas estão sendo jogadas fora, não só pelo Brasil, mas também pelos Estados Unidos, né, diversos países, e também kits ali da vacinação que foram vencidos, e agora está sendo jogado fora, milhões e milhões e milhões que estão sendo jogados fora. Por quê? Falta ali de uma gestão, organização, desperdício. Se só o desperdício fosse eliminado da administração pública no Brasil, você pode ter certeza que já ia melhorar o serviço público em 10 anos, assim. A gente estaria 10 anos adiantado. Outra coisa que vai acontecer, caso essa PEC aí da reforma da corrupção administrativa seja aprovada, é a desvalorização do trabalho ali do empregado que está executando aquele serviço. Então, o serviço que era executado ou que é ainda executado por um concursado, será executado por quem? Ou por uma pessoa que entrou por um processo seletivo simplificado, que a gente não sabe se vai ser bem um processo, né?
Então, essa pessoa aí vai ocupar o lugar do concursado. Ou quem pode ocupar esse lugar também é o terceirizado. Então, pode ser que terceirizem também algum tipo de serviço. Isso vai acontecer o quê? A desvalorização ali do trabalho para aquele serviço. Vai acontecer o quê? A administração vai pagar X valor para uma empresa, por exemplo, terceirizada, fazer o mesmo serviço que ela fazia, e esse X valor não vai ser menor do que a administração pagava o salário ali, a remuneração dos servidores, do concursado. Não vai ser menor, vai ser a mesma coisa. Aí a empresa terceirizada, ela quer o quê? Ela quer lucro, não quer? Então ela vai pagar ali o empregado que ela escolher, vai pagar menos para ela. E aí ela vai receber o lucro em cima disso. Ou seja, a pessoa ali que estava executando aquele trabalho vai mudar, não vai ser mais o concursado, vai ser outra pessoa e essa outra pessoa vai ganhar menos. Aí eu te pergunto, você acha que uma pessoa que vai ganhar menos para executar o mesmo serviço que era executado vai fazer um serviço melhor? Então, não vai fazer um serviço melhor. Mesmo que fosse a mesma pessoa, imagina, aí pior ainda, acho, né? Se fosse a mesma pessoa. Então, é só para você ter uma ideia geral. E a mesma coisa no caso de um processo seletivo simplificado, ou para ficar até 10 anos, que é o que estão propondo, alguma coisa assim. Então, tudo isso vai resultar no quê? Na diminuição ali da remuneração, do salário, seja terceirizado ou não, vai resultar nisso e vai resultar também na precarização do serviço público prestado. Vai piorar com certeza. Então a gente não está nem falando só aqui de concurso público, tá entendendo? Está falando do que vai acontecer de fato. Qual o resultado? Vai melhorar? Se fosse melhorar pelo menos, beleza, mas não vai. Essa é a questão. E aí só um outro exemplo, só para você entender isso, eu trabalhei numa outra empresa que prestava um serviço, era uma terceirizada, era um serviço da terceirização, mais ou menos isso. Então a gente fazia lá nessa empresa a manutenção do telefone público, do orelhão. Você sabe o orelhão? Então, acontecia mais ou menos da seguinte forma, só para você entender. Então, arrumei um emprego ali no setor privado, eu já era formado tecnólogo em processo de produção e era técnico em eletrônica. E eu estava trabalhando justamente no setor da produção daquela empresa. Na verdade era manutenção, mas era uma espécie de produção, ou seja, tudo a ver com o meu ensino superior que eu fiz. E eu estava trabalhando efetivamente ali no conserto das placas ali de circuito impresso, tudo que eu aprendi em eletrônica. Então eu estava ali justamente na minha área de formação. Olha só que interessante. Mas a questão toda nessa aí, quem na verdade realizava, né, prestava o serviço público era quem? Era a Vivo, sabe? A telefonia Vivo. Então, é ela aí que, pelo menos na época, né, era a dona, digamos assim, dos telefones públicos, dos orelhões. Então ela é responsável por manter funcionando uma quantidade mínima de orelhões em cada cidade do Brasil. E aí, quando parava de funcionar, levava lá pra gente consertar e voltar a funcionar. Ou seja, a Vivo, que já estava prestando de certa forma um serviço público ali, né, terceirizado, era obrigatório que mantivesse uma certa quantidade de orelhões funcionando no Brasil, em determinadas regiões. Ela estava terceirizando esse serviço para uma outra empresa, para essa outra empresa, que era onde trabalhava, realizar a manutenção disso. Então imagina, era meio que a terceirização da terceirização. Aí resultava no que, pessoal? Eu, mesmo tendo a formação, mesmo estando no setor, assim como outros também, a gente ganhava não como um técnico, por exemplo, um técnico formado, a gente ganhava como auxiliar técnico. Então, em vez de ter um salário base ali de 3.000, 2.700, né, mais ou menos isso, era 1.300. Alguns eram registrados como auxiliar de montagem na CLT, então era 1.100. Basicamente, o salário mínimo um pouquinho mais ali. Era assim, é assim que é, na verdade. E é assim que vai ficar. Então esse é o objetivo. É precarizar, transformar tudo ali, né, num grande conglomerado ali, só para ser realmente uma espécie de... é uma empresa só para quem está lá no poder, na alta cúpula, né? Os políticos, os administradores ali das secretarias, dos ministérios. Então eles que vão comandar tudo o que vai acontecer. Então, só para finalizar, esses são os resultados todos do que vai acontecer se isso for aprovado. Então, é claro que manifesto-me contrariamente à aprovação dessa proposta de emenda constitucional 32, né, que é a reforma da corrupção administrativa, e espero que você também, de alguma forma, se manifeste contrariamente, tá bom? E tente, da maneira possível, cobrar o seu deputado, o seu senador, alguma coisa assim. Eu já até tentei fazer algumas coisas aí, não sei se vai ser eficiente ou não.
E, na verdade, a gente não sabe, né, se vai surtir efeito ou não, mas o importante é que a gente se manifeste de alguma forma para tentar ver se isso não seja aprovado ainda este mês. Então é isso, pessoal. Se você tem alguma coisa para falar também, deixa aqui nos comentários, tá bom? Se inscreve no canal, tem conteúdo todo dia com relação ao concurso do TJ São Paulo, cargo de escrevente, pelo menos enquanto tiver esse concurso, tá bom? Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.